No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o IPS8 e a gente vai falar sobre um case, uma instalação que a gente fez em um cliente nosso, frigorífico Nicolini de Garibaldi, onde após a instalação do IPS8, eles tiveram resultados excelentes, tanto de performance como de economia de energia. Mas antes de falar do case da instalação do IPS8 junto ao cliente Nicolini, nós vamos falar um pouquinho sobre o IPS8 de uma forma geral. Então, para que usar um IPS8? Qual é a vantagem de instalar um purgador inteligente de ar e gases não condensáveis em um sistema de amônia? O purgador IPS8 da Danfoss, como diz o nome, é um purgador inteligente para sistemas de amônia, que tem a função de tirar, remover o ar e outros gases não condensáveis do sistema, o que vai fazer com que o sistema tenha uma melhor performance, consequentemente aumentando a eficiência do sistema e diminuindo o consumo de energia, uma vez que o ar presente dentro do sistema de amônia faz com que o sistema de amônia funcione com pressões mais elevadas, causando problemas tanto na performance como também no consumo de energia. Um dos diferenciais do IPS8 é que ele se trata de um sistema que contém um pequeno sistema de refrigeração independente e não dependendo da amônia do sistema, ele pode funcionar tanto com a planta parada como com a planta em funcionamento. Ele também tem como uma vantagem fazer a purga de forma automática, ponto a ponto, de cada um dos pontos escolhidos para serem instalados, onde normalmente é instalado junto às unidades condensadoras ou ao reservatório de líquido, para fazer então a remoção do ar e dos gases não condensáveis. Essa questão da instalação ponto a ponto, ele faz um gerenciamento do ponto, onde ele identifica por quanto tempo é necessário ele ficar tirando o ar daquele ponto, com base num sistema inteligente que ele tem, e ele acaba mudando para o próximo ponto toda vez que ele perceber que aquele ponto já não tem mais ar ou outros gases não condensáveis para serem tirados. Então ele vai sempre priorizar o ponto onde tem a maior formação ou maior acúmulo de ar ou gases não condensáveis, fazendo com que tenha uma eficiência maior na remoção desses não condensáveis do sistema. O fato de ele possuir um sistema de refrigeração dedicado faz com que ele trabalhe em temperaturas de evaporação extremamente baixas, na ordem de menos 40 graus Celsius. Isso faz com que toda a amônia presente na mistura do ponto onde ele coleta os gases não condensáveis e o ar, faz com que a maioria dessa amônia consiga ser retornada para o sistema através de um conjunto de boia que vai fazer com que a amônia condensada seja devolvida para o sistema e somente o ar seja purgado através do sistema de purga do IPS8. O IPS8 precisa ser instalado junto às partes mais altas da instalação, normalmente logo acima da laje onde ficam as unidades condensadoras. O que acontece? O gás, a amônia em forma de vapor, ao entrar nas unidades condensadoras, ao sofrer a condensação, o ar e outros gases não condensáveis que porventura estão presentes ali no sistema vão acabar se acumulando, onde se instalará então um sistema que é uma espécie de uma bota coletora, onde vai direcionar o ponto até o purgador IPS8. Nesse ponto, normalmente ali inicia-se a linha de líquido do sistema, então a importância de se colocar o purgador logo acima disso, para evitar que o líquido consiga chegar até o purgador e dessa forma poderia ter a questão ali da purga de líquido ao invés de fazer a purga do ar. Então é importante que o purgador seja instalado numa parte alta da instalação para que somente os gases não condensáveis e o ar, ou a amônia em estado de vapor que ainda pode estar presente no final do processo de condensação, seja direcionado até ele para que ali dentro do sistema de refrigeração, com a temperatura de menos 40 graus Celsius, ocorra então a condensação do que sobrou dessa amônia na mistura e somente o ar e os não condensáveis sejam drenados através do sistema de purga automático do IPS8. Falando um pouquinho sobre a importância da questão de purgar esse ar e esses gases não condensáveis do sistema, vale lembrar que todo o sistema de refrigeração, independente do tamanho, ele sofre com a questão da entrada ou a presença de ar e gases não condensáveis. E como normalmente esse ar acaba entrando no sistema?
desde pequenas intervenções no sistema, como troca de filtros ou outros elementos do sistema, na instalação de novos componentes onde as linhas normalmente precisam ser abertas, vai acabar ocorrendo a entrada de ar. Então, se não for feito um vácuo de forma adequada no sistema, uma parte desse ar vai acabar ficando ali dentro. Os gases não condensáveis, eles podem ocorrer de diversas formas. Então, desde reações químicas da própria amônia por sofrer superaquecimento ou reações químicas pelo óleo presente no sistema ou a própria degradação da amônia, que é um componente orgânico, vai acabar formando diversos tipos de gases e outras composições que o sistema não consegue condensar. Esse gás, esse ar, ele acaba criando uma espécie de uma camada isolante entre o fluido refrigerante e a tubulação, dificultando a troca térmica. E isso faz com que a pressão do sistema aumente consideravelmente, principalmente na condensação, fazendo com que o compressor tenha que trabalhar mais para compensar esse aumento de pressão, para gerar o mesmo trabalho, e isso consequentemente gera um maior gasto de energia. Então, essa é a importância de se instalar o purgador para fazer a remoção desse ar e gases não condensáveis. Em sistemas que possuem um regime de temperatura negativa, na ordem aí de menos 35 graus, como os túneis de congelamento, por exemplo, existem partes do sistema que trabalham com pressões negativas. E se tiver qualquer ponto de abertura, um pequeno vazamento, esse ponto pode ser um ponto de entrada de ar para dentro do sistema. Então, nesses casos, até mesmo a tubulação estando fechada, pode acabar tendo eventualmente entrada de ar por ter pressão negativa em um ponto que está mal vedado, por exemplo. Então, o retorno de investimento quando se instala um IPS8 em um sistema, ele é praticamente imediato, porque a partir do momento em que você faz a remoção de ar e gases não condensáveis do sistema, o seu sistema vai performar melhor, porque ele vai ter uma melhor troca térmica, vai trabalhar com uma menor pressão, consequentemente vai consumir menos energia. Então a gente sabe que em frigoríficos e outras indústrias, de um modo geral, que utilizam sistemas de amônia, a conta de energia, a responsabilidade dessa conta de energia normalmente é de 70% a 80% relacionada, né, à casa de máquinas, aos sistemas de compressor, condensação e bombeamento. Então, é uma maneira muito fácil, muito eficaz, né, de tu ter um retorno de investimento, uma vez que o investimento para se instalar no IPS8 é relativamente baixo, considerando o valor da energia hoje no mercado. Então é importante fazer essa instalação e aí a gente tem um retorno de investimento muito rápido com o IPS8 instalado. Então, para falar sobre o case da instalação do IPS8 junto ao frigorífico Nicolini, a gente foi até a planta, né, e fez uma conversa breve lá com o pessoal, com o time de manutenção, operação, né, engenharia, para entender como é que foi a experiência, né, tanto no processo de instalação, como também no processo de comissionamento e principalmente a performance do sistema após a instalação do IPS8. Então, a gente fez uma conversa com o time lá de engenharia e manutenção para pegar o relato do pessoal e ter a real noção, né, de como era o comportamento do IPS8 e como eles enxergaram o desempenho do equipamento e os benefícios que eles acabaram tendo com essa instalação. Então agora a gente vai falar um pouquinho da experiência do frigorífico Nicolini com a instalação do purgador automático Danfoss IPS8. O frigorífico Nicolini tem uma história que começou em 1968 com um pequeno aviário fundado pelas famílias Carrera e Nicolini, dedicado à criação e venda de frangos vivos. Com o passar dos anos, a empresa cresceu e evoluiu. E em 1979 foi construído o frigorífico no interior de Garibaldi, no Rio Grande do Sul, iniciando com uma pequena unidade industrial. Desde então, a trajetória tem sido marcada por expansão, modernização e pela geração de empregos que movimentam a economia da região. Antes da instalação do purgador automático IPS8, a empresa enfrentava muitas dificuldades relacionadas à presença de ar e gases não condensáveis no sistema de refrigeração. Apesar de já contar com um equipamento dedicado à eliminação desses gases, ele não era suficiente para suprir as necessidades da operação. Esse equipamento possuía baixa eficiência para a remoção de ar e acabava drenando também um volume considerável de amônia. A presença de ar e gases não condensáveis em um sistema de amônia é um problema silencioso. Eles se infiltram de forma lenta e quase imperceptível e quando os efeitos começam a aparecer, os impactos já são consideráveis.
Um dos principais sintomas é o aumento da pressão de condensação, o que causa sobrecarga nos condensadores e reduz a eficiência geral do sistema. Além disso, surgem dificuldades no desplacamento de gelo nas máquinas geradoras e principalmente um aumento perceptível no consumo de energia devido ao desequilíbrio das pressões no ciclo de refrigeração. Segundo o relato do cliente, antes da instalação do IPS-8, o processo de purga era manual e exigia bastante experiência do operador. Quando a sala de máquinas estava parada, era preciso abrir manualmente as válvulas de purga nas redes de descarga dos compressores, um procedimento delicado que exigia cuidado e atenção para evitar riscos. A ideia de instalar o purgador IPS-8 automático da Danfoss surgiu a partir de pesquisas sobre soluções mais eficientes disponíveis no mercado. Nesse processo, a Vaportec teve um papel fundamental, desde o estudo técnico, as especificações do equipamento, até o layout da instalação e acompanhamento das etapas de montagem e comissionamento. Então, mesmo após o início da operação, nós continuamos prestando todo o suporte técnico e acompanhamento próximo junto ao cliente. Na visão da equipe do frigorífico, o funcionamento do IPS-8 se destaca pela eficiência e pela total ausência de necessidade de intervenção manual. O sistema é verdadeiramente inteligente, então ele realiza leituras automáticas dos pontos de purga e atua exatamente onde há maior necessidade, mantendo o sistema equilibrado e livre de ar e gases não condensáveis. Os resultados após a instalação foram imediatos e muito positivos, segundo o relato da equipe do frigorífico. Houve uma redução significativa de ar no sistema, queda nas pressões de descarga dos compressores e, consequentemente, um funcionamento mais eficiente de todo o ciclo de refrigeração. O tempo que antes era destinado à purga manual agora é praticamente inexistente, graças à automação do IPS-8, que opera 24 horas por dia de forma autônoma e segura. Conforme relatos da equipe do frigorífico, os operadores agora puderam direcionar o seu tempo a outras atividades mais produtivas, enquanto a confiabilidade do sistema de purga aumentou. O custo-benefício também foi um destaque. O investimento apresentou um payback de curto prazo e trouxe ganhos expressivos para a operação. Segundo o cliente, a experiência com a Vaportec foi extremamente positiva, marcada por um suporte técnico qualificado, boas condições comerciais e um pós-venda sempre presente. A mensagem deixada pelo nosso cliente é clara para indústrias que ainda não utilizam purgadores ou utilizam purgas manuais. Os benefícios do IPS-8 compensam amplamente o investimento, tanto em termos financeiros como operacionais. O sistema entrega eficiência, segurança e tranquilidade para quem busca modernizar e otimizar o seu processo de refrigeração com amônia. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a instalação do IPS-8 junto ao cliente Nicolini. Num primeiro momento, a gente pode observar que o IPS-8 está instalado na mesma laje técnica onde estão instaladas as unidades condensadoras do frigorífico. Isso se faz necessário justamente devido à questão da formação da coluna de líquido e a necessidade que o purgador receba somente a mistura de amônia, que não condensou no processo de condensação, e o ar e gases não condensáveis do sistema. Então, o IPS-8 ele acaba ficando um pouco acima da linha de saída das unidades condensadoras, para que somente o ar e gases não condensáveis, com um pouco de amônia, acabe entrando para dentro do sistema para passar pelo processo de condensação. Outro ponto importante é a distribuição das linhas de purga que são direcionadas de cada unidade condensadora. Então, como vocês podem ver, cada unidade condensadora recebe ao menos um ponto de purga. E essa purga é conectada através de uma espécie de um coletor no formato de uma bota, que é um ponto mais alto do tubo de saída da amônia condensada, que normalmente gera um ponto de acúmulo naquele local. Então, o ar e os gases não condensáveis é direcionado através dessa bota, que é na parte mais alta da tubulação do coletor de saída, até o IPS-8. E aí, ponto a ponto, é selecionado através do próprio IPS-8, dentro do ciclo de funcionamento das purgas, e essa amônia é direcionada em direção ao purgador até passar pelo ciclo de condensação e retornar para o sistema. Um ponto importante também é que a tubulação que vai direcionar a amônia dos condensadores até o purgador seja instalada de forma com que não haja pontos ou baixadas que gerem bolsões de amônia líquida. Então essa tubulação ela tem que ser preferencialmente retilínea e com uma pequena declividade em direção ao purgador.
Porque no caminho, durante o trajeto onde o tubo vai estar passando, a amônia automaticamente que estiver presente ali no sistema, ela pode ainda estar sofrendo o processo de condensação, né? E essa amônia condensada com esse caimento vai ser direcionada em direção ao coletor do IPS8 e automaticamente já vai em direção à boia SV3, que vocês estão vendo aí na imagem, para voltar na forma líquida para dentro do sistema junto ao separador do sistema de refrigeração. Então existe a necessidade de ter uma pequena declividade para justamente fazer o direcionamento dessa amônia líquida que eventualmente já vai condensando no caminho de volta para o sistema. Como o gás, a amônia, a mistura de ar e não condensáveis, ela é mais leve, vocês vão perceber que a tubulação ela sobe em direção ao IPS8, mas ao mesmo tempo também está conectada para baixo já a uma boia SV3. Todo o líquido condensado dentro do sistema do IPS8 ele é devolvido para o sistema justamente através do mesmo coletor que direciona o ar para cima e para dentro dele. Então é o mesmo caminho que entra a amônia no estado de vapor junto com ar e gases não condensáveis que direciona a amônia depois de condensada de volta para dentro do sistema, passando pela boia SV3 que vocês estão vendo. Esse tubo congelado que vocês estão enxergando é justamente porque existe ali então a passagem de amônia líquida condensada que está sendo devolvida, e aqui nesse caso na instalação da Nicoline, ao separador do regime -10 do sistema de refrigeração. Logo ao lado, próximo do coletor de entrada, existe uma mangueira de PVC cristal que vocês estão vendo, que é o ponto de saída do ar. Então esse é o ponto que vai drenar todo o ar e gases não condensáveis do sistema, e aqui no caso ele está direcionado para um pequeno galão de água que tem como a gente visualizar, né, que está saindo esse ar e esses gases não condensáveis, e também para inertizar qualquer eventual resíduo, né, resquício de amônia que ainda possa estar presente. Então é importante ter esse sistema com água, né, esse coletorzinho com água, para fazer a inertização de um eventual percentual de amônia que pode estar presente nessa mistura ainda. Então, por fim, aqui vocês podem ver também que todas as válvulas que fazem o gerenciamento dos pontos de purga estão lado a lado, cada uma com a sua bobina, e o sinal elétrico vem do próprio painel do IPS8. Então, o painel do IPS8 vai fazer a seleção da linha e vai acionar a abertura dessa linha para fazer o direcionamento em direção ao IPS8 e começar o ciclo então de condensação daquela amônia.